Bem, meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você. E hoje o nosso propósito é tratar a respeito daquela passagem que está no Evangelho de Marcos e de Lucas, no capítulo 12 e capítulo 21. Que nós possamos entender um pouco mais, ou entender e perceber qual a lição que nosso Senhor Jesus Cristo quis nos trazer a respeito quando ele tratou do óbolo da viúva. Que nós possamos tirar algum ensinamento para o nosso proveito. Bem, meus amigos, no meu entender, para que nós possamos ter uma compreensão mais profunda desta passagem contida no Evangelho de Marcos e de Lucas, faz-se necessário buscarmos entender o contexto histórico, as circunstâncias em que o nosso Messias se encontrava inserido. E para isso nós precisamos ler o Evangelho de Marcos e o de Lucas, não só neste exato momento onde Jesus observa o donativo da viúva, mas como momentos que antecederam e até mesmo momentos após este fato ocorrido no templo. Para que nós possamos entender bem, faz-se necessário realçar, por exemplo, que neste ensejo Jesus já tinha plena consciência do que lhe aconteceria. Há muito tempo ele sabia que ele veio à Terra para prestar um testemunho, mas nesta ocasião ele está ciente de que está próximo o seu testemunho, está próxima a sua crucificação. É logo após a sua entrada em Jerusalém. Interessante observar que Jesus Cristo, ele na sua vida inteira, ele não tratou de amenidades. Muitas pessoas veem o nosso Senhor Jesus Cristo como alguém que nasceu com o objetivo de resolver os nossos problemas, que ele não adentrou nas questões principais que envolvem o atuar humano. Jesus Cristo não tratou apenas de amenidades. Ele não nasceu com o objetivo apenas de curar o nosso corpo. Ele, obviamente, veio para libertar-nos. Então veja bem, momentos antes desta passagem, onde ele testemunha o donativo da viúva, e ele faz um comentário sobre esta doação, momentos antes ele é questionado sobre a validade do tributo a ser pago a César. Ele faz uma observação sobre aqueles que comercializam dentro do templo. Ele começa a fazer também, e ele faz de forma aguda, incisiva, um comentário sobre a postura dos escribas. E ele deixa de forma bem clara, taxativa, destaca a atuação deles como pessoas que gostam de ser saudadas nas praças públicas, gostam de ocupar os primeiros lugares no templo, na sinagoga, gostam de ocupar os melhores lugares nos banquetes. E eles também exploram as viúvas, a pretexto de longas preces. Nós só teremos uma compreensão disso quando nós fizermos uma leitura anterior a esse comentário sobre o óbolo da viúva, para que nós possamos entender o contexto. Porque senão fica parecendo que quando Jesus exalta, destaca a postura, pelo menos para muitos, de doar aquilo que lhe é necessário, me parece que ele faz parte de um sistema religioso falho. Um sistema religioso que explora os menos favorecidos. Fica parecendo que ele está incentivando não só o donativo daquilo que nos sobra, não só nos estimular a doar aquilo que é supérfluo, mas como também ele pede-nos que doemos aquilo que nos é necessário. E esse comentário ele é propício para aquele sistema religioso que explorava os menos favorecidos. Então faz-se necessário
a meu ver, que você pegue o Evangelho de Marcos e de Lucas, principalmente nesses momentos que antecede o comentário sobre o óbolo da viúva, e mesmo um comentário posterior, para que nós tenhamos a nítida noção de que Jesus faz uma crítica contundente àqueles que exploram a credulidade alheia para tirar proveito. Se nós pudéssemos resumir os dois principais objetivos do mestre, quando ele mexe na ferida daquele sistema, se nós podemos resumir quais os dois temas principais onde o mestre aponta o dedo, onde ele mexe na ferida. Obviamente, ele vem fazer uma crítica aos líderes religiosos que tiram proveito da crença alheia, como também das edificações dos templos, a sua suntuosidade, a nossa preocupação com a aparência, com a formatação. Então, eu entendo, por fim, que para que nós possamos fazer uma análise mais detida, nós precisamos ter essa noção do contexto, para que nós possamos mergulhar no ensinamento profundo de Jesus. Vamos pensar a respeito disso e agora nós vamos tentar fazer uma análise sobre como Jesus Cristo, como ele conceitua aquela viúva naquele momento. Bem, meus amigos, para mim fica bem claro que Jesus Cristo está analisando o donativo da viúva não apenas como um passatempo, como um crítico sem responsabilidade. Obviamente que não. Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Ele não perdeu uma oportunidade sequer para nos trazer grandes ensinamentos. Então, muitas pessoas às vezes não encaram com seriedade a vida de Jesus, as lições do Evangelho. Mas Jesus Cristo, ele esteve aqui para nos mostrar o caminho da nossa verdadeira felicidade. Faz-se necessário, meus amigos, estudar com bastante seriedade o Evangelho, porque à medida que nós passamos a estudá-lo, nós vamos perceber a grandiosidade dos seus ensinamentos e como ele pode ser instrumento para a nossa salvação, para a nossa liberdade. E este foi o objetivo de Jesus. Ele veio até nós para nos mostrar o caminho da verdadeira liberdade. Muito embora a maioria esmagadora da população humana menospreza o Evangelho, nós precisamos ficar muito atento e estudá-lo com mais profundidade. Jesus Cristo esteve aqui entre nós para nos trazer ensinamentos brilhantes. No Evangelho nós encontramos maravilhas. E eu gostaria de destacar para vocês, depois de fazer uma análise das várias traduções, pelo menos das traduções que eu tive acesso do Evangelho, eu quero destacar como Jesus Cristo, pelo menos na maioria esmagadora dessas traduções, como Jesus Cristo conceitua viúva. Na maioria delas, salvo apenas uma, ele se refere, na maioria delas ele se refere à viúva como pobre viúva. Eu gostaria que você pensasse bem a respeito disso. Qual o objetivo de se colocar o adjetivo antes do substantivo? E nós podemos talvez chegar à conclusão de que ele está querendo nos mostrar que a viúva ela era vítima de um sistema religioso explorador. E ela estava talvez até de forma inconsciente se deixar levar por um sistema que quer explorar ao máximo a crença alheia. Mas veja bem, ele está, a meu ver, ele está aproveitando aquela passagem de uma viúva para que ele possa nos ensinar que tem muitas pessoas que abusam da nossa fé, da nossa credulidade. É uma advertência para que nós possamos também ficar atentos quanto a isto. Mas é claro, nós, em todas as mensagens do Evangelho, meus amigos, vocês sabem disso, a gente talvez se engana quando pensa que nós vamos tirar uma única lição. Jesus Cristo, como mestre dos mestres, ele nos trouxe inúmeras lições em cada evento.
em cada passagem, em cada situação. E nós vamos admirando cada vez mais o seu trabalho quando nós fazemos até uma coordenação, um estudo sistemático do seu evangelho. Então, o objetivo nosso aqui hoje, primeiro, é pedir para que vocês estudem o evangelho e entendam o contexto em que aquela passagem ocorreu. Segundo, qual o objetivo de Jesus ao destacar a viúva como pobre viúva? Ou talvez isso pode ser apenas um equívoco da tradução. Né? Nós não temos ainda a capacidade intelectual de aprofundar bastante, nem mesmo material que nós possamos explorar os originais dos evangelhos. Mas isso me chamou a atenção. É claro que o estudo do evangelho ele nos traz inúmeros ensinamentos. E o maravilhoso do evangelho é que quanto mais a gente o estuda, mais nós vamos percebendo maravilhas, lições. E quanto mais se estuda, cada pessoa ao estudá-lo tira suas próprias conclusões e através do raciocínio e da intuição vai percebendo que uma simples lição do Messias nos traz inúmeros ensinamentos. Eu vou passar para vocês algumas conclusões que eu cheguei, apenas para compartilhar com vocês. Obviamente, vocês poderão chegar a outras conclusões. Mas quando se faz essa leitura, quando você faz uma análise do óbolo da viúva, Jesus está diante de um evento natural na época, como até hoje o é, da pessoa levar ao templo, a instituição religiosa, o seu donativo. Mas o que Jesus nos chama a atenção para aquele evento? É que muitas pessoas levavam as suas ofertas e que a maioria delas estava doando aquilo que lhe sobrava, aquilo que era supérfluo. E aquela viúva, ela doa uma quantidade ínfima, centavos de uma moeda sem valor, e ainda Jesus destaca que aquela ínfima quantia, ela ainda estava doando da sua necessidade. Aquelas moedas, aquela oferta iria fazer falta. O Evangelho, a maravilha do estudo do Evangelho, nos mostra que, através de uma simples leitura, nós podemos perceber ensinamentos que eles vão brotando à medida em que a gente pesquisa o Evangelho, estuda a mensagem. Eu vou compartilhar com vocês algumas conclusões que eu cheguei. É claro, obviamente você poderá aprofundar muito mais, chegar a outras conclusões. Mas eu entendo que, por exemplo, se faz necessário eu democratizar isso com vocês, passar para vocês aquilo que eu percebi no estudo dessa passagem do Evangelho. Primeiro ensinamento que me parece que fica nítido aqui. Jesus está querendo nos mostrar que o nosso Pai, o nosso Criador, ele não se deixa envolver pela quantidade. A maior preciosidade numa oferta não é a quantidade, mas é a qualidade da doação. Ao mesmo tempo, na mesma ocasião em que um rico doa daquilo que lhe é supérfluo, vem uma viúva, uma pobre viúva, e doa uma ínfima quantia em centavos, e ela doa aquilo que lhe é necessário. Parece-me para mim que fica evidente que Deus está sempre nos mostrando, através de Jesus, que o importante da nossa vida não é a qualidade, não é a quantidade daquilo que a gente faz, não é o número de horas que a gente presta, não é a riqueza material que a gente proporciona, mas a qualidade da nossa contribuição, independentemente do seu tamanho. Isso aí para mim é muito importante e isso modifica muito a nossa vida. Um segundo ensinamento que eu percebi, me parece que é evidente também, é que quando a gente doa do necessário, a pessoa que doa aquilo que lhe é necessário, ela não é movida apenas por uma crença, por uma conjectura, por uma especulação. A pessoa que doa aquilo que lhe é necessário, ela é movida pela fé.
pela convicção, por uma intimidade com o Criador. Ela tem plena consciência daquilo que ela está fazendo e ela o faz sabendo da eficácia da sua doação, mesmo que a maioria esmagadora entenda aquela doação como desprezível. Um terceiro ensinamento decorrente desse, que eu acho muito importante realçar, é que quando uma pessoa doa aquilo que lhe é necessário, ela é movida exclusivamente por um interesse divino. Ela não se deixa levar por um interesse exclusivamente individual. A pessoa que doa o seu necessário, ela doa independentemente de receber aplauso. Ela doa independentemente do fato de receber uma consideração. Ela doa independente das ocasiões ou das situações exteriores. E ela doa mesmo que ela possa ser ridicularizada. Muitas pessoas às vezes podem ridicularizar uma simples oferta ainda hoje num templo, de 1 centavo, de 2 centavos. Por quê? Porque nós somos equivocados ao apreciar um fenômeno, aquilo que acontece ao nosso redor. Daí decorre um outro ensinamento que eu entendo maravilhoso, é que certamente nessa passagem Jesus Cristo está querendo nos mostrar que a nossa percepção humana é falha, que aquilo que nos toca sensorialmente nos leva a conclusões, pode nos levar a conclusões equivocadas. Então é um chamado, é um convite para que nós possamos entender o universo não na sua formatação, apesar de maravilhoso o planeta, apesar de lindo o nosso ambiente, apesar da grandiosidade da criação, ela é muito mais bonita na sua intimidade. E nós só podemos apurar a nossa sensibilidade a partir do momento em que a gente não se deixe levar apenas pela percepção sensorial, por aquilo que é formatado, por aquilo que nos é apresentado aos sentidos. Por isso que é interessante a gente observar que a busca pelo conhecimento é necessário que nós usemos o raciocínio, mas para aprofundar a mensagem do nosso Pai, o ensinamento, a lição de Jesus também, nós precisamos acurar a nossa intuição. É claro, como nós já apresentamos antes, que uma das lições que Jesus Cristo quer nos trazer é que nós precisamos também ter responsabilidade pessoal de perceber como que nós doamos, quem que está usufruindo dessa nossa doação e se ela está sendo aplicada da melhor forma possível. Cabe-nos uma responsabilidade pessoal no ato de doar. Eu creio que parece-me que para mim ficou evidente isso. Que Jesus Cristo, ele, por exemplo, ele destaca a atuação da viúva ao doar o que lhe é necessário, mas ele deixa bem claro, num ambiente em que os líderes religiosos exploram, principalmente os menos favorecidos. Eles tinham proveito da credulidade. É claro que a viúva é destacada como pobre viúva, talvez porque ela está imersa num sistema explorador. Eu entendo que isso possa também nos chamar a atenção para esse fato de que nós temos uma responsabilidade ao doar algo. E para finalizar, eu quero destacar para vocês algo que me chamou muita atenção e que me veio até pelas vias da intuição, por um acontecimento que me chegou por um fato que me chegou ao conhecimento recentemente, mas o ensinamento maravilhoso desta passagem é que o que move o mundo não é a matéria. O que levanta as edificações não é a riqueza material. Como assim? Se nós estudarmos bem e se nós percebemos o planeta onde nós vivemos, o sentido pode nos levar à conclusão de que sem dinheiro, sem riqueza, a gente não consegue nada. Mas essa mensagem me parece que está querendo dizer que o que move o mundo não é a riqueza, não são os recursos materiais. O que move o mundo é a vontade, é o ideal, é o sonho. Se nós pesquisarmos a origem de todas as riquezas,
de todas as construções, de todas as edificações, nós vamos perceber que a origem, o cerne, está no projeto, no ideal, no sonho acalentado. E quase sempre, nós aqui no planeta Terra, nós nos deixamos levar pela percepção e não percebemos o poder que tem a mente. Mas como assim? Você pode falar assim, nossa, mas isso é fantasia. Sem dinheiro as pessoas não conseguem nada. Sem recurso financeiro a pessoa não edifica obra alguma. A mim parece que é o contrário. Sem sonho, sem ideal, nada chega a ser concretizado. Talvez o maior equívoco nosso seja esse. A maioria das doenças, principalmente as doenças mentais, elas decorrem pela nossa inaptidão em usar os nossos recursos mentais. Nós acreditamos muito mais na derrota, nós acreditamos muito mais na tristeza do que na prosperidade. Você pode dizer, não, isso é fantasia. Eu creio que não. A experiência tem me mostrado que o nosso controle mental, a nossa disciplina mental, o nosso controle psíquico, a nossa harmonia interior é condição sine qua non por uma vida estável. Né? Mas eu quero, antes de terminar, até mesmo para consolidar esse entendimento meu, eu vou apresentar para vocês um caso verídico que aconteceu para que vocês cheguem à sua própria conclusão. Meus amigos, recentemente chegou ao meu conhecimento um fato ocorrido agora em outubro de 2017. Se trata de um bilhete entregue pelo filósofo alemão Albert Einstein a um mensageiro no Hotel Imperial em Tóquio, no Japão, em 1922. Esse bilhete foi leiloado agora em outubro de 2017. Mas o que essa mensagem, este bilhete tem a ver com aquilo que nós estávamos falando? Muitas pessoas dizem que o dinheiro é indispensável, que os recursos materiais são indispensáveis à realização de obras. E nós estávamos dizendo e defendendo a ideia de que o que é indispensável mesmo é a vontade, é o sonho, é o ideal. E muitas pessoas dizem isso é fantasia. Mas o que aconteceu? Einstein estava num ciclo de palestra no Japão em 1922, um ano posterior a obter o título, o Prêmio Nobel de Física, e ele foi recebido no hotel por um mensageiro que foi lhe prestar um serviço. Ou ele não tinha gorjeta, ou o mensageiro não quis recebê-la, ele, para demonstrar reconhecimento ao trabalho do mensageiro, escreveu um bilhete. E o bilhete dizia, ou diz mais ou menos assim: uma vida simples e modesta traz mais alegria do que a busca pelo sucesso com as contrariedades que advêm dessa busca. Veja bem, logo depois dele entregar esse bilhete, ele diz para o mensageiro: talvez um dia você vai obter por esse bilhete o valor muito maior do que uma gorjeta padrão. Veja bem, meus amigos. Esse bilhete foi leiloado agora em outubro de 2017 pela ínfima quantia de 1,3 milhão de dólares. 1,3 milhão de dólares. Einstein certamente estava convicto de que aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade de reconhecer o trabalho, se ele não tinha gorjeta ou se o mensageiro não quis recebê-la, a forma pela qual ele encontrou de demonstrar o seu reconhecimento foi a entrega daquele bilhete. E ele já de forma profética disse: certamente um dia você vai receber um valor muito maior. E pasmem vocês, que me causou muita surpresa, foi que um outro bilhete também na mesma ocasião foi leiloado em outubro e foi arrematado pela quantia aproximada de 400 mil dólares. E vocês sabem o que está escrito nesse bilhete? Onde há vontade, há um caminho. Onde há vontade, há um caminho. Certamente isso vem comprovar o ensinamento que Jesus Cristo nos mostra através da passagem do óbolo da viúva. O que move a nossa vida não é o dinheiro. O que move a nossa vida
não são os recursos materiais. O que nos leva a um equilíbrio, o que nos leva a criar, aquilo que nos leva à prosperidade é o ideal, é a vontade, é o desejo, é o sonho. E certamente Jesus Cristo nos apresentou a viúva naquele ato de doar, querendo deixar bem claro que às vezes muitas pessoas não ajudam os outros porque eu não tenho recurso material. E na verdade, a ajuda, a contribuição, o ato que nós denominamos de caridade, ele advém e ele pode ser feito de múltiplas formas. Um afeto, um consolo, um simples sorriso, um aperto de mão, ajuda e ajuda muito mais do que os recursos materiais. Talvez por isso nós estejamos vivendo nessa miséria. Talvez por isso nós às vezes adentramos numa cidade e no centro da cidade a gente fica maravilhado com as edificações. Mas você quer conhecer uma cultura, você quer conhecer uma cidade, você procure entendê-la ou conhecê-la na periferia. Como ela trata os cidadãos, como ela trata os indivíduos, se ela defende o princípio da dignidade humana. Porque o que acontece até hoje é que nós ficamos maravilhados com as edificações das cidades, das metrópoles, nós ficamos boquiabertos. Mas quando a gente adentra no hospital público, quando a gente vai na periferia, quando a gente vai no local onde residem os menos favorecidos, a discrepância é muito grande. E ainda nós não podemos dizer que nós vivemos numa sociedade civilizada. É um ambiente ainda inóspito e que nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio para uma vida melhor. E sem sombra de dúvida, para mim, Jesus Cristo, em cada momento, ele nos mostrou o caminho. E essa passagem do óbolo da viúva, essa passagem nos traz inúmeros ensinamentos. Que pensemos a respeito disso, que esse meu pronunciamento possa ajudar você de alguma forma. Que Jesus te abençoe e nos abençoe a todos.